boa noite a todos. Pessoal, sejam bem-vindos à primeira apresentação do Empreende Show através do Sebrae Experience. Essa aventura digital e presencial, para quem está aqui nos acompanhando ao vivo, é o pioneirismo de uma grande parceria entre a Associação Comercial, Sindicato do Comércio de Osasco e Sebrae aqui em Osasco, transmitido para todo o país na nossa plataforma do Metaverso do Sebrae. Esse ponto é muito importante porque a parceria com o Empreende Show é um palco onde nós podemos trazer experiências de empreendedorismo aqui da nossa região, do país e de fora do país, que trazem para cá um grande nome, que é o Alexandre Guerra, que vai estar aqui hoje conversando com a gente numa roda de bate-papo e trazendo muita informação para vocês, que estão aí das suas casas, dos seus serviços, das suas empresas, querendo aprender um pouco, ganhar conhecimento para finalizar esse restinho de ano com muita eficiência e começar o 2023 muito melhor. Essa grande iniciativa não poderia acontecer de novo com esses parceiros do Sebrae, que são a Associação Comercial de Osasco, Sindicato do Comércio. E para dar as boas-vindas a vocês que estão aí em casa e aqui com a gente acontecendo, quero chamar o presidente da Associação Comercial, o Dr. Amir. Por favor, uma salva de palmas para eles. Vou falar aqui de baixo. Aqui de baixo, está ótimo. Por favor, Dr. Amir, vem cá. É sempre um prazer estar. Com certeza. Por favor, Dr. Amir. Bom, pessoal, boa noite a todos. Tá? Eu quero cumprimentar o Denis, que está ali, que vai estar pilotando esse encontro, o Paulo Contim, da TV Osasco, o Tiago, do Sebrae, e deixar aqui um abraço para o Rafael Paes, que infelizmente não pôde estar presente hoje, mas que os que eu citei são os parceiros nossos da Associação Comercial. A TV Osasco, o Sebrae e o Sindicato do Comércio são os parceiros que nós temos aí já de longa data e que têm dado bons frutos. Esse Empreende Show hoje, com certeza, vai mostrar para muitos que realmente estamos no caminho certo. Está, junto com essa parceria, podendo estar trazendo informações. E vamos ter hoje, eu tenho certeza que esse pessoal será agraciado hoje com um bate-papo, a palestra do Alexandre Guerra, que vai trazer um pouco da experiência dele, principalmente para a pequena e média empresa, que realmente é o grande foco nosso, que o pequeno e médio empreendedor é aquele que mais precisa da associação comercial. E estamos sempre às ordens. E dizer que essa parceria continua e colocamos sempre à disposição. A vocês que vieram, o nosso muito obrigado pela presença. Agora, o Denis hoje falou assim, bom, a casa não está cheia. Nós vivemos outro momento, Denis. O pessoal está muito mais acomodado. É muito mais fácil a gente ficar em casa, com a sua televisão ligada, no YouTube ou nas nossas redes, e assistir e participar normalmente. Então, é um aprendizado que nós estamos, vamos dizer assim, praticando. De todas as reuniões nossas, são reuniões híbridas. Por quê? Nem os nossos diretores e conselheiros hoje participam totalmente das reuniões. Então, é feito um rodízio e o pessoal participa, uns presencial e outros, cada um do seu local de trabalho ou das suas residências. Pessoal, todos se sintam em casa. A associação é nossa. Obrigado, doutor Amir. Uma salva de palmas ao nosso host aqui hoje. E para vocês, então, fiquem com a gente, que agora vai começar a hora realmente que importa, que é o Empreende Show. Obrigado, gente. Opa, começamos mais um Empreende Show, o podcast feito para você, empreendedor, um bate-papo com empreendedores para a gente poder fortalecer essa nossa comunidade empresarial. Hoje um programa diferente aqui na Associação Comercial Empresarial de Osasco, com apoio do nosso Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Osasco Região, também da produtora Microondas, que está fazendo essa captação aqui para a gente, e também especialmente hoje do Sebrae. E o Sebrae, aliás, que não só está fazendo essa exibição aqui no Sebrae Experience. Já tivemos abertura com o Thiago Farias, nosso gerente regional, e hoje uma novidade. Temos aqui na nossa mesa Thiago Farias, gerente regional do Sebrae. Beleza, Thiagão?
Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite e com certeza vai ser um orgulho participar dessa mesa com convidados tão ilustres aqui de Osasco e do Brasil todo. É isso aí. Paulo, tudo beleza? Tudo bem, Denis, Thiago, uma alegria, e principalmente ao nosso telespectador, internauta que nos assiste, né? Tenho certeza que nós vamos sair daqui enriquecidos hoje com tanta informação, principalmente uma informação fácil. Não é aquela informação de, vamos dizer, de conceitos extremos, é uma informação do dia a dia que muito vai nos enriquecer, eu tenho certeza, pelo bate-papo que a gente já fez com o Alexandre, né, lá embaixo, né? Então vai ser muito legal. Legal, bacana. E ó, o Thiago tá aqui, é legal que o Thiago tá aqui com a gente, mas também a gente fica triste porque o Rafael não tá. Seria bom se tivéssemos todos. Então aquele abraço, Rafa, que tá aí com suspeita de Covid, então tá esperando o resultado do teste. Espero que dê negativo, mas ele por prudência não tá aqui com a gente. E aliás, esse é um problema que tá acometendo geral, né? É mais um papo pra gente levar com o Alexandre Guerra. Vamos parar de delongas então, convidar para que venha ao palco, por gentileza, sob nossos aplausos, Alexandre Guerra, senhoras e senhores. O Alexandre, para quem não sabe, é advogado com MBA em Negociações Internacionais pela Universidade de Pierre Mendes e mestre em Administração de Empresas pelo INSPER. Ele é aquele cara do Girafas, CEO do Girafas, hoje multifranqueado, não só de Girafas, mas também Biomundo e outras tantas atividades. Alexandre, melhor do que a gente falar sobre você é te dar as boas-vindas para que você mesmo possa falar um pouco da sua trajetória. Seja bem-vindo ao Empreende Show. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouco da minha experiência e a minha história talvez seja uma história parecida com várias pessoas que estão aqui nessa mesa, mas também nesse auditório e acompanhando a gente ao vivo aí pelas transmissões, né? É uma história ligada ao empreendedorismo, né? E o empreendedorismo do jeito que ele é, né? O empreendedorismo do jeito que ele cresce no Brasil com as dificuldades. Muitas vezes o empreendedor escolhe, ele é levado a empreender, não tem nem muita alternativa no Brasil e passa por muita dificuldade. E eu acho que a gente falar um pouco dessas dificuldades, falar desse caminho difícil e árduo que foi assim comigo e foi assim com 100% dos empreendedores, sim, não só do Brasil, do mundo como um todo, eu acho que isso é muito importante, né? Eu sou ligado, né, a um negócio que hoje é muito relevante no Brasil inteiro, o Girafas, foi fundado pelo meu pai em 1980. Nossa, cara, o Girafas já tem tudo isso de idade? Tem um ano a menos que eu. Na verdade, de 81, eu sou de 80. Tá. Mas foi muito difícil. Imagina. Foi enfim, a minha participação nessa fundação, que meu pai engravidou a prima dele, a minha mãe, muito cedo, ele tinha 18 anos, abandonou os estudos e teve que fazer um negócio para sustentar a família, né? Então, é um pouco a cara, né, do empreendedor brasileiro. Exatamente. Que teve que ir atrás de ganhar um dinheiro e para isso ele decidiu montar uma lanchonete e essa lanchonete chamava Girafas. E a história foi um longo percurso, né, de muitas dificuldades para a gente chegar onde chegou. Hoje são 400 lojas, a gente está projetando aí 1 bilhão de faturamento em cima de várias franquias, né? A gente tem vários franqueados, empreendedores junto com a gente nessa trajetória, mas foi muita crise, né? Altos, baixos. Eu comecei inclusive a trabalhar com meu pai, a gente estava em concordata, né? Nossa, momento bem tranquilo para começar, bem, né? Tranquilo, mas o melhor momento possível, que você ali se aprende bastante, né? Então a vida do empreendedor aqui, pelo menos no Brasil, tem sempre altos e baixos e a gente tem que saber quando está em cima, que é duro, a gente vai ter um momento difícil um pouco mais para frente, mas quando a gente está embaixo também a gente tem que ficar calmo que uma hora melhora. Então, eu estou muito ligado ao varejo, alimentar, à franquia. A gente trabalha com franquia desde os primórdios do franchise no Brasil. Você, inclusive, já foi vice-presidente da ABF, Eu fui vice-presidente da ABF, fui da comissão de ética da ABF, né, que a ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias. A Associação Brasileira de Franquia, que, de certa forma, ajuda a regular o setor, né, para a gente praticar o bom franchise. E, enfim, uma associação que está muito... Inclusive, eu enalteço, é um prazer muito grande estar aqui na Associação Comercial. Eu chamo e convido todos os empreendedores aqui de Osasco para que se associem, porque isso é muito importante para a gente fortalecer o setor, a gente se posicionar. E também quero agradecer também ao Sebrae pela participação e pelo convite. A gente tem feito
algumas missões e levado esse conteúdo para o Brasil inteiro e a relevância do impacto do Sebrae no nosso setor, né, que é a maioria do Brasil, dos empreendedores. Tem mais empreendedor do que funcionário no Brasil. Sim, é verdade. Então é muito relevante, né? E aí, voltando só para finalizar, e aí eu me envolvi em vários negócios. Agora eu estou fazendo crescer uma rede que chama Biomundo. É uma rede de produtos naturais. É a rede hoje que mais cresce. A gente já está com mais de 150 lojas. Estamos chegando agora nesse ano com 200 milhões de faturamento. Eu acho que a gente, ano que vem, assume a liderança, né, dessa área de produtos saudáveis. Estamos já no Brasil inteiro, inclusive aqui em São Paulo, ainda não aqui em Osasco, mas... Ainda não, você falou bem. Isso. E sou franqueado também, além de ser franqueador, eu sou franqueado. E eu gosto muito de ser franqueado. Acho que tem muitas vantagens, a gente pode falar ao longo do caminho. Eu sou franqueado do Girafas, das minhas coisas. Inclusive, eu sou franqueado da loja aqui do lado, né, do Osasco Plaza. Rapaz. Há anos. Então, eu tenho... Descobrimos hoje, você é nosso vizinho, a gente nem sabia. Sou comerciante, Legal. vivo... E aquela loja é super importante na minha renda do dia a dia. Passei antes, comi um sanduíche de frango crocante, estava maravilhoso. Recomendo. O cara vem fazer merchan aqui. Tem que ser, né? Tem que aproveitar para fazer uma E é essa hora da noite, né? louco Bem tem que na fazer hora isso. do jantar, né? O pessoal tá com um pouquinho de fome, né? Tá certo. Recomendo. E faz delivery também, né? Faz o pessoal delivery, que está faz assistindo aí. iFood, pode comprar agora. Boa. Eu sou franqueado da Biomundo, sou franqueado do Clube de Permuta, que aí eu não tenho nada a ver com um franqueador, sou só franqueado lá em Brasília e sou franqueado da Usaflex também. Então, eu gosto de ser franqueado e acho que faz muito sentido O interessante é para em diferentes muitas setores, pessoas. né? Em vários setores, mas a gente pode até falar, na verdade o trabalho é muito similar, né? Você tem que ter uma equipe, uma gestão da equipe e trabalhar com venda, não importa se você está vendendo Simples, produto natural ou sapato, o que importa é você gerenciar uma equipe de venda, o trabalho é muito parecido independente do setor que você atua. Então, basicamente é isso. Fui vice-presidente da ABF, fui presidente também do Instituto Food Service Brasil, que é um instituto que congrega os maiores operadores de food service. Grandes marcas estão lá, né? O próprio Girafas, né? É interessante que a gente conseguiu unir o varejo, né, a ponta de venda com a indústria, né? Então tá desde Unilever, Nestlé, Coca-Cola, Heineken, vários operadores da indústria, mais os varejistas, Girafas, Bob's, McDonald's, Burger Legal. King, Outback. E é muito importante, né? Às vezes as pessoas acham, né, até os pequenos empresários, que concorrente é aquele cara que você tem que ficar longe, distante, tem que ter raiva. Mas, na verdade, acho que cada um tem sua estratégia, né? E é importante você olhar para o concorrente e tentar fazer melhor. Mas é importante você estar alinhado com ele, porque você está dentro de um segmento e tem coisas que impactam todos, né? Um ambiente de negócios. Então, é muito importante o setor de alimentação, assim como outros setores, são muito unidos, Claro. né? E o IFB é uma representação disso, então acho que é muito importante isso para o pequeno empreendedor também, entender o que está acontecendo com o seu vizinho, né? Claro. Mesmo que seja do mesmo segmento. Não, e Talvez outra, até mais até importante você que seja. poder, e você menciona isso nas suas palestras também, dos desafios do empreendedor, uma coisa que dificulta muito a nossa vida, vou colocar governo em linhas gerais, questões tributárias, questões trabalhistas, assim por diante, e quando você está junto, você acaba tendo mais voz e mais facilidade para enfrentar esses desafios, né? O poder público, ele funciona em cima da representação da sociedade. Sim. Um CNPJ dentre milhares, né? Mas um setor de alimentação, a representação da associação comercial, Claro. por exemplo, ela ajuda, né, a levar a nossa voz de forma organizada para o poder público, para que ele represente a gente, porque a gente é parte importante da sociedade. Perfeito. Alexandre, você quando falou da ABF, você falou de fazer a boa franquia, não é? Se juntar e fazer... O que é a boa franquia? O franchising cresceu no Brasil dos anos 90 para cá, final da década de 80 para cá, né? E durante muito tempo o modelo de franquia foi questionado, né? E em todo segmento você tem pessoas que abusam, né? E usam para o mal, né? Esse contrato, né? Que é um contrato entre duas partes, contrato de franquia. Então o franchise do bem é você vender de fato um modelo de negócio testado, Perfeito. não que seja livre de risco, mas que o risco seja muito reduzido, sem
inventar histórias e mentiras e que você no final depois entregue a proposta de valor que uma franqueadora tem que entregar. Perfeito. Né? E a gente teve casos, e a ABF sempre atua em cima disso, de pessoas que se aproveitam, né? Que, por exemplo, vende lá 50 franquias, recebe a taxa de franquia e depois some do país e não entrega aquilo que está entregando. Então, essa regulação do setor foi muito importante, ainda é hoje, mas inclusive dentro da consolidação do sistema, que de alguma forma é novo no Brasil. Né? Não tão mais novo, mas ainda assim é um negócio, é um pacto contratual de 40 anos. E no início foi muito importante isso, porque as pessoas tinham uma certa resistência, né? E hoje o franchise no Brasil é um negócio que movimenta 200 bilhões de reais. Isso é muito um dos segmentos mais pujantes, né? Na verdade, é uma forma de organização de diversos segmentos mais pujantes. Cresceu muito. Hoje o franchise no Brasil é um dos mais desenvolvidos no mundo. A ABF, inclusive, é uma associação que ela serve de referência para outros países, né? A nossa feira de franquia aqui é a maior do mundo. É a maior do mundo? A maior do mundo. A gente mundo. Briga ali com a feira de Paris, mas nesse ano, por exemplo, que é o ano mais recente, a gente de novo assumiu a ponta e a gente é a maior franquia do mundo. Aliás, foi excelente, né? Então, nesse ponto, o franchise no Brasil tem uma lei de franquia que, inclusive, foi reformada agora. Então, a ABF ajuda bastante a gente promover o franchising do bem. Alexandre, e pegando essa parte, como você está dos dois lados, você é franqueador, você é franqueado, e nós sabemos que hoje, para ser um franqueado, você não pode só comprar franquia e deixar lá. Você tem que estar presente, trabalhando, aprendendo, conhecendo o mercado. Hoje, qual que é o principal fator que um franqueador pode ajudar? É em treinamento, ajudando a escolher o ponto, montando? Qual que é a principal dica para alguém que está querendo começar nessa parte de franquia? Ver aqui, olha, estou em dúvida. Se eu vou para uma área de alimentação, se eu compro algo do varejo, o que isso tem a ver com a experiência das pessoas que estão buscando ser franqueados? Eu acho que o primeiro ponto relevante é o seguinte, tem uma questão primordial dentro do franchise que você precisa ter um modelo de negócio testado. Então, quando a gente vê franqueadores com 1, 2 lojas, às vezes ele está com uma loja, está com dificuldade nessa loja e acha que a solução é colocar um franqueado para dentro. A gente vê que ele não vai ter a capacidade de gerar esse resultado porque ele não tem um modelo de negócio testado. Então, quanto mais testada for, quanto mais lojas tiver, melhor. É óbvio que tem um desafio para o franqueador ali no começo, que ele precisa colocar franqueados para dentro, mas olhando pela ótica do franqueado, eu sempre falo nas minhas palestras, inclusive eu dou curso de como escolher a franquia certa, que é importante você escolher um modelo de negócio testado. E um negócio de 1 loja, 2 lojas não é um modelo de negócio testado. Então, esse é um ponto relevante. Né? Um modelo de negócio testado é aquele que já foi feito várias vezes, algumas vezes, 5, 10, 20, quanto mais melhor, e que já tenha tido um índice de sucesso grande. Né? E aí tem outras questões que são importantes, né, dentro dessa relação que ajuda o franqueado. Né? Primeiro, que ele está dentro de uma parceria que ele passa a não ser mais um empresário sozinho. Né? Então, quem é empresário, pequeno comerciante, sabe que é uma vida solitária. Você tomar todas as decisões importantes, você não consegue ter ajuda da família, porque a família não entende muitas vezes do negócio. E dentro de uma franqueadora você tem como se fosse um sócio ali para dividir, para te orientar, uma pessoa com mais experiência, que entende mais do negócio do que ele. Segundo, você divide o trabalho. Né? Realmente é uma divisão de trabalho. Por exemplo, eu sou franqueado da Usaflex. Acho que talvez vocês nem conheçam, porque vocês são homens, é uma loja de calçado feminino. Todas as mulheres aqui com certeza conhecem. Sem dúvida. Conforto. Eu, na verdade, mal conhecia quando eu comecei a trabalhar com essa franquia. Mas o meu trabalho como franqueado é gerenciar uma equipe de venda e gerar vendedores para estar ali incentivado para vender aquele produto. Agora, eu não preciso me preocupar
e não teria nem como eu fazer, porque eu não tenho essa habilidade, com a coleção, a cor do ano, qual que é o sapato, o que a mulher vai gostar, o que não vai gostar, porque isso é uma função da franqueadora. Perfeito. Então, eu posso ter uma loja de calçado feminino por conta que eu estou dentro desse sistema. Não poderia se eu não tivesse, né? Eu, pelas habilidades que eu tenho. Então, hoje eu posso ser franqueado de qualquer empresa que envolve venda de alguma coisa, independente, né, do meu conhecimento sobre produto específico. Porque eu confio, e para isso você tem que escolher a franquia certa, eu confio que eles vão fazer o trabalho deles de desenvolver, de fazer todo o desenvolvimento de produto. Então, essa divisão do papel entre o franqueado e o franqueador é um negócio que é muito vantajoso. O franqueador também não consegue operar as lojas como um franqueado consegue, não consegue ficar ali em cima da equipe, incentivando, olhando os miúdos, assim como o franqueado não consegue ter um entendimento, né, de determinadas funções de marketing, inovação e tal, que aí é o papel do franqueador. Então, e aí tudo isso envolve treinamento, tudo isso envolve também um pacote que se recebe, né, que chama de know-how, um pacote que se recebe de ensino, né, de inteligência da franqueadora. Então, assim, é um modelo assim, de negócio muito virtuoso, né, uma relação muito justa, né? Então, se o franqueado fizer o trabalho dele e a franqueadora fizer o dela, a gente vai ter um negócio de sucesso. Alexandre, quando o Thiago fez a pergunta, né, sobre estar o franqueado, né, tá presente ali e tal, eu me veio aquele ditado, né, que o porco engorda com o olho do dono, aquela coisa toda, né? Isso, eu quis levar mais ou menos para esse lado. Qual é o ponto, se é que tem um ponto de equilíbrio, de quantas lojas é o ideal para uma pessoa ter de franquia, se é que tem isso, para ela ter com eficiência e manter aquilo como um bom negócio? Eu diria assim que não tem regra, sabe? Tem pessoas que não conseguem gerenciar uma loja, que tem dificuldade, que não consegue dar foco, dedicar um mínimo de tempo e atenção para o negócio. Tem gente que é multifranqueado, eu tenho mais de 10 lojas, e tem franqueados no Brasil que tem 100, 200 milhões de faturamento gigantescos, com multilojas. Então, o que vai determinar isso é a tua capacidade de gerenciar uma equipe que entrega um resultado na ponta. Se você tem 20 lojas, você não vai estar nas lojas todos os dias. Sim. Mas aí o seu trabalho, a sua função é gerenciar uma equipe, né, que consiga entregar isso e que você consiga controlar o todo, sem estar presencialmente. Perfeito. Eu tenho até um sócio aqui, por exemplo, falando de Osasco, que ele vem com uma certa frequência para cá, mas esse meu sócio ele cuida de outras 10 lojas. Ele deve estar aqui em Osasco numa frequência de uma vez por mês, mas a gente tem uma equipe gerencial, um gerente, a gente acompanha. Para ser sincero, eu tenho essa franquia aqui de Osasco, eu não vim aqui, tem 2 anos que eu não vinha. Olha só. Entendi. Tudo bem, eu tenho um sócio operador, mas todos os dias, se eu abrir aqui o meu celular, eu sei quanto que ela vendeu no almoço. Falo aqui para vocês agora, ó. Aqui, ó. Olha o desafio, hein? Então fala, você já olha falou o desafio, olha o desafio. Tá ao vivo, hein? Girafas Osasco Plaza. Venda. Isso é do almoço, tá? Boa tarde, venda. Aí no almoço, não é nem no final do dia, no almoço certo. O gerente tem a meta dele, ele já coloca a venda. 3.758,60. Foi isso que vendeu no almoço, essa loja. Então, mesmo sem eu ter esse envolvimento presencial diário, mensal, apesar que tem um sócio meu que, de novo, se vem aqui uma vez por mês, eu me preocupo e eu acompanho o que está acontecendo aqui. Aí é diariamente. Todos os meus negócios eu acompanho diariamente o que está acontecendo. Se você não tem essa preocupação, aí não tem jeito. Vira, aí você não consegue ter nenhuma loja. Exatamente. Com certeza. Agora, só para pegar o seu caso mesmo, né? Posso só falar uma coisa? A gente bateu o recorde de venda no sábado, aqui no Osasco Plaza. A gente vendeu 29 mil só no sábado. Nossa, tá? Nesse sábado que passou. O recorde da loja ou o recorde sem promoção Black Friday? Teve não, algum jogo sem Black da Friday, Copa, não. O jogo foi sexta. Foi já o início do movimento do Natal. A gente, inclusive, tem melhorado a venda com a minha operação. E, de novo, eu comi um sanduíche lá hoje, está maravilhoso. Aí, esse é o motivo. Fica a dica vai pra lá todo mundo, né? Osasco também, né, meu? Osasco tem números superlativos, assim, tudo. Maior centro de comércio está aqui já, né? Já podemos falar isso, né?
Ou ainda pode, não? com certeza. Então o pessoal da 25 de março vai falar um pouquinho. Não, mas aqui é varejo, né? O pessoal sempre fala, o doutor Amir sempre menciona isso, né? Osasco é varejo, nosso calçadão aqui da Rua Antônio Agu, a Rua Antônio Agu como um todo, e o centro é bem focado em varejo. Tem até alguns atacadistas que vieram para cá, migrando de outros polos importantes, né? Mas a nossa vocação é varejista. Na 25 de março é uma referência talvez mais do que nacional, só que tem muito atacado. Com certeza. Então, varejo é Osasco. Tá vendo? E tá aí a Isso que eu prova. falo. O pessoal vem para comprar em Osasco, osasquense compra por aqui também e vai consumir lanche lá no seja, Girafa. maior Ela só não tem uma loja Biomundo ainda. Eu já ouvi dizer e já tô até interessado numa franquia aí Com da... certeza, né? Já vi aqui os sócios já começar a fazer. É isso aí. Agora, para pegar o caso prático mesmo, né? Você falou, teoricamente, né, como funciona isso, mas por que você escolheu, por exemplo, a Usaflex? Que foge da questão alimentícia, que girafas, e Biomundo até que tem um pezinho lá. Eu vou falar o que é importante na hora de analisar uma franquia com base em alguns pilares, em cima de um método que eu desenvolvi, que eu faço um curso em cima disso, eu vou falar aqui e pincelar por alto, que eu chamo de método RETA. RETA, Legal. 4 letras. Primeiro R é de rentabilidade. Tá. Você tem que olhar para o negócio e entender a capacidade de geração de rentabilidade, né? Muito mais do que você conhecer ou ter uma certa facilidade ou ou gostar daquele produto específico, né? Você não vai fazer um negócio para você vai fazer para o público. Perfeito. Então você tem que entender a capacidade de geração de venda ali do produto em si, né? E multiplicar a quantidade que você pode vender por dia versus um ticket médio que aquela empresa tem. Então você tem que entender e ir lá entender o quanto de faturamento isso pode gerar. Por exemplo, você gosta de brigadeiro, você vai abrir uma brigadeiria, você pode ter certeza que seu faturamento vai ser baixo. Porque você está trabalhando com brigadeiro, um produto. Sim. Então, se você quiser ganhar dinheiro, o teu custo tem que ser muito baixo. Então, você tem que olhar com o negócio com a cabeça de o que isso pode gerar de rentabilidade. Perfeito. Sempre pensar na questão da venda e aí depois ir para custo, né? Um negócio que aí você tem que analisar o CMV, que é o custo da mercadoria, comparar entre diferentes empresas. É um negócio que tem que entrar um pouco no detalhe, mas olhar para a rentabilidade. Ainda nesse ponto, é importante dizer qual que é a sua capacidade de geração de resultado, né? Que isso é uma coisa que as pessoas confundem. Elas acham que, eu tenho que gostar do negócio. Eu não gosto de calçado feminino. Não é isso que eu gosto. Mas eu tenho facilidade de montar uma equipe gerencial que gere venda. Perfeito. Eu me lembro que eu tinha um aluno que ele era professor. E ele veio porque ele queria montar uma escola de inglês, que é um excelente mercado, um excelente segmento, sempre cresceu. É um segmento que eu gosto, consolidado. E aí eu sentei com ele e falei, o que você acha que você vai fazer nessa escola? Qual que é o seu papel? Não, eu gosto de dar aula e tal, eu vou montar uma escola. Eu falei, mas o papel do franqueado não é dar aula. O papel do franqueado é vender matrícula. Você acha que você é um bom vendedor de matrícula? Você acha que você vai conseguir fazer matrícula, vender, que não é simples? Eu vou te falar, educação tem uma margem alta, mas você tem que ter uma habilidade de venda muito alta. E aí ele logo viu que não tem nada a ver com ele. Então não é o que você gosta, mas a capacidade que você tem de gerar o resultado em cima do que é importante fazer para aquela franquia. O Alexandre, tudo bem que isso é bem racional, né? Mas você joga um baita balde de água fria no cara, né? Não, eu salvei ele. Tá certo, eu salvei ele. É verdade. Do investimento e do estresse, que é ficar vendendo matrícula sem nem saber que é melhor tomar um banho de água fria antes do que lá na frente. Além do que, nós temos o Sebrae como parceiro que tem lá inclusive orientação de como é que é um bom ponto para você montar um comércio, como é que é a questão da lucratividade, como é que você faz o preço de compra e venda, né? Exatamente. Então eu acho que tem que procurar o Sebrae. Tem que buscar. Fica mais barato errar no papel do que no banco. Lógico, claro. Isso é sempre mais barato. Não, mas agora nós interrompemos, Alexandre. Eu tô anotando aqui. Eu vou voltar pra reta é o método RETA, né? Só foi o rentabilidade até agora. Tá todo mundo anotando em casa, hein? Vamos lá. Boa, vamos lá. O outro, que é o é de escala. Você escolheu uma franquia que tem a capacidade de gerar escala para toda a rede ao longo do tempo, né? Um grande benefício da franquia é isso. O franqueado do Girafa vai comprar um hambúrguer mais barato do que o vizinho da esquina porque a gente negocia para 400 lojas. Né?
Um franqueado da Biomundo vai comprar os insumos, né, por exemplo, nutrição esportiva, mais barato do que qualquer um da esquina, porque a gente é o maior comprador de nutrição esportiva. Então, quanto mais a franquia tiver a capacidade de gerar ganho de escala, melhor é para a rede inteira. Uma franquia, obviamente, que quanto maior, ela tem maior capacidade para isso e dependendo do segmento, ela tem mais capacidade ou menos capacidade para gerar ganho de escala. Um investimento importante de ganho de escala, por exemplo, é a arrecadação de fundo de marketing. Então, imagina, uma loja que venda 100 mil, que tenha 2% de arrecadação de fundo de marketing, se for só ele vai ter 2 mil por mês para investir em marketing que ele não consegue fazer nada. Mas se ele tiver numa rede de 100 lojas que invista cada 2 mil por mês, aí você tem uma escala grande aí para ir para a TV, para ir para fazer um marketing grande. É um diferencial grande, por exemplo, das grandes franqueadoras. Então, às vezes a pessoa escolhe a franquia pensando, eu quero a franquia com menor royalties e menor fundo de marketing. Não tem que olhar isso para custo. Isso aí não é... Você tem que ir para uma franquia que vai gerar o melhor resultado. Não importa o que o franqueador está ganhando, não importa o que você vai ganhar. E uma franquia que você invista 2%, 3% ou 4% de marketing, mas que você participe de um bolo de 20, 30 milhões, é melhor do que uma franquia que você invista 2%, só que isso é você mais uns 2 ou 3 juntando. Né? Então, a capacidade, né, de ter esses ganhos de escala é maior. Agora o T é interessante, que é a tempestividade, né? Que é o time certo, né? Que isso é interessante também. Tem um time certo para entrar na franquia. Não pode ser nem muito cedo e nem muito tarde. Eu estou falando aqui para a visão do franqueado, tá? Perfeito. O franqueador, ele vai ter que ralar no começo, porque é difícil você levantar um negócio do zero, e ele vai ter que colocar franqueado para dentro no começo. É o papel dele. Testar o negócio também. Né? Agora, como franqueado, eu estou falando o seguinte, o que eu faria se eu fosse franqueado? Você me perguntou por que eu escolhi a Exosaflex. Claro. Você tem um time certo para entrar. Por exemplo, se você entrar numa franquia muito tarde, você não vai ter mais os melhores pontos disponíveis. Por exemplo, Boticário, uma grande franqueadora, mas ninguém aqui não adianta querer entrar, porque já passou do time de entrar há muitos anos. Há 20 anos já passou do time. Agora só quem está lá dentro está lá dentro. Você pega a Biomundo, por exemplo, em Brasília, já passou do time de entrar. Tem 45 lojas em Brasília, não tem mais espaço para entrar. O time de entrar só em Brasília. Caramba. O time de entrar era há 5 anos atrás. Tá. Então você tem um time certo. Só que também não pode ser muito cedo, né? Que aí a gente já falou um pouco sobre isso. Você vai entrar numa franquia ainda com 5 unidades. Uma franqueadora exige muito esforço e investimento. Uma franqueadora, o pior negócio do mundo é você ser franqueadora pequena, porque o royalties que você cobra é muito barato para o trabalho que você tem que dar. Sim. Então, imagine uma franquia que venda 100 mil e ganha 2 mil reais por meio do franqueado. 2 mil reais não é nada perto do que você precisa dar de retorno para o franqueado. Você tem que ter estrutura de treinamento, consultoria, marketing. Você tem que fazer 1 zilhão de coisa por 2 mil reais, não é nada. Então, é muito difícil para o franqueador no começo. Isso aí vai ser bom para o franqueador depois de 50, 100 ou mais lojas. Então, se entrar numa franquia muito no início, você tem um negócio que não está maturado, você tem um modelo de negócio que não foi muito testado, você tem um risco do franqueador grande dele não conseguir se sustentar. Sim. E então também não pode ser muito no começo. Então tem um time certo de você entrar, que não pode ser nem muito antes, nem muito no final. Ô Alexandre, antes de você falar o A, né? Tem o reta, ainda falta o A. A gente pode fazer o nosso telespectador esperar um pouquinho, mas eu gostaria de trazer assim, bem para... a minha tentativa aqui é trazer o mais para a realidade possível, simplificar o mais possível para nós pequenos empreendedores sabermos que nós somos também as startups, nós somos geradores de emprego e pelo dados até do Sebrae, 75% da mão de obra formal do país vem da micro, pequena empresa, tal. Para a pessoa, e aí trazendo para a realidade, se é que dá para falar, uma franquia da Biomundo, quanto que custaria isso? Dá para você hoje, falar abertamente? Uma franquia da Biomundo, você vai ter um investimento na infraestrutura com taxa de franquia de 350 a 400 mil reais, mais um estoque inicial de uns 150 mil. Tá. Esse é o custo da Biomundo, do Girafas um pouquinho maior.
da Usaflex muito similar. Você tem uma infinidade de franquias dentro desse valor, mas hoje você tem franquia de R$10 mil. Começa de 10 e vai até 2, 3 milhões. Isso. Então, hoje você tem para todos os gostos e necessidades, né? Você tem micro franquias que estão crescendo super bem. É um outro mundo, outro universo, outros desafios. Sem dúvida. Mas um investimento inicial muito baixo, né? De 10, 15 mil reais. Então, depende um pouco do perfil do investidor. Pode ser realizado através de uma boa franquia. Sim. É só ter o cuidado na hora de escolha, né? Que eu acho que a decisão fundamental é estar com as pessoas certas. E além das pessoas terem o seu contato, né? Que vão entrar nas suas redes sociais para te perguntar, eu tenho 50 mil reais, 100 mil reais, eu quero abrir uma boa franquia. Onde eu devo me consultar, além do Alexandre Guerra? Para quem que eu ligo? O que eu pesquiso? O que são as coisas principais? Você já falou algumas delas aqui, Sim. A rentabilidade, a escala e tempestividade, né? Eu acho que você tem algumas fontes de pesquisa, o próprio site da ABF é um deles. O site da ABF publica todo ano o crescimento dos segmentos. Ele publica as franquias que mais cresceram, que mais abriram lojas, que mais diminuíram, as que mais fecharam loja. Então tem muita informação valiosa lá. Legal. Você tem um guia da Exame, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que é um anuário também, e aí se analisa 200, 300 franquias, também com crescimento de faturamento, crescimento de número de unidades. Então essas são as duas principais fontes de pesquisas. Então a ABF no site tem lá um relatório anual e uma publicação da Exame, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E aí você tem que fazer um trabalho de busca, né, que é um negócio que eu falo também bastante. Você não pode deixar que te vendam uma franquia. E normalmente a pessoa que escolhe a franquia, alguém vendeu para ela, ela não comprou, ela foi vendida. E esse é o nosso trabalho. Nas minhas franquias, nas minhas franqueadoras, eu saio atrás para vender. Lógico. Esse é o meu trabalho. Mas, no papel do franqueado, ele tem que sentar e ele tem que escolher. E dentro dessa escolha, ele tem que fazer uma pesquisa, utilizar essas fontes que eu falei. Depois, ele afunilar para 1 ou 2 segmentos. Para comparar, por exemplo, a rentabilidade, às vezes é difícil você entender se você não comparar 2 negócios, para ver qual que é o CMV mais alto, o CMV mais baixo, quanto que eu preciso vender mais, qual que é o ticket médio mais alto. Então, você comparar segmentos. E depois que você afunilou para um segmento, você comparar pelo menos 2 franquias do mesmo segmento. Perfeito. Nunca se compra uma franquia olhando só para uma empresa. Sim. Desse segmento. Compara com a outra, porque às vezes a riqueza da informação está na comparação. Então, acho que são algumas dicas. E aí usa... E sem contar o A, né? Isso usando esses pontos que eu falei. E o A é outro fator muito importante, que é o A de alma. Quando você escolhe uma franquia, tem uma pessoa que está por trás lá, tem um grupo de pessoas, na verdade. Na verdade, uma empresa é uma abstração, não existe, é um papel, é uma formalidade. O que existe são pessoas trabalhando em cima de um caminho, de um negócio. Então, quando você escolhe a franquia, você tem que escolher as pessoas que vão fazer parte daquele trabalho que eu comentei, que é fundamental. Então, não adianta você querer interferir na coleção, você tem que acreditar naquele cara que está decidindo isso. Então, você tem que entender quem são as pessoas que estão por trás, porque ali você está comprando um negócio e que essa pessoa vai tomar decisão que é relevante para o seu negócio. Então, entender qual que é a equipe, quem que é a pessoa, qual que é o background dessa, qual que é o comprometimento dela de tempo, de dinheiro, é importante, né? Se não tem compromisso de tempo e dinheiro, é mais frágil, né? A qualquer momento ela pode nem estar mais na frente da franquia. A questão, né, da idoneidade dessa pessoa, muito importante, o histórico, o background, conversar com os franqueados que já estão na rede sobre a liderança, entender qual que é a equipe de gestão. Eu tive um caso nas minhas redes sociais de uma pessoa que entrou numa franquia lá de Brasília, na área de beleza e tal, e falou, quando eu fui vendida a franquia pelo dono da franquia, e quando ela foi ver, a franqueadora não tinha nenhum funcionário. Todas as funções eram exercidas por uma pessoa.
Na verdade, não tinha nem empresa, basicamente. louco. Era uma pessoa e a mulher dele que ficava lá e que estava tentando levantar um negócio e ela acabou. Então, é importante entender quem é que está trabalhando para essa empresa aí, quem é que faz o marketing, quem é que faz o supply, quem é que faz a operação, quem é que vai me dar consultoria aqui, treinamento. Então, é importante entender a alma da empresa, que são as pessoas que estão trabalhando para ela. Alexandre, aproveitando, chegou uma das primeiras perguntas aqui da nossa equipe lá do Sebrae Experience, e eles estão perguntando um pouco da parte de alimentação, que não podia perder essa oportunidade. Você aqui, e o que eles estão vendo, né? Eles estão falando, olha, nosso telespectador aqui está perguntando o seguinte, olha, como que é inovar dentro do ramo de alimentação, sendo que hoje, se você vai aqui no estado de São Paulo e entra nas praças de alimentação dos shoppings, você acaba entrando no mesmo shopping, em várias cidades do estado. Né? Como que é inovar? Como que é esse processo de inovação dentro da alimentação fora do lar, né? Dentro das franquias de alimentação? Como é inovar nesse mercado que é tão agressivo, com essa concorrência massiva que a gente tem em todo o estado? Eu acho que você tem que entregar algo de forma diferenciada para o seu público, mas que seja algo que seja escalado, né? Utilizar essa palavra, algo que tenha um grande público querendo, porque não adianta você vir com a inovação doida, tipo uma paleta mexicana que ninguém nem conhece, que é um risco muito grande, e você está procurando um negócio inovador, na verdade você está comprando um risco altíssimo para você. Vou dar o exemplo, por exemplo, do Girafas. Qual que foi a grande inovação do Girafas? Foi lançar o prato de comida dentro de uma praça de alimentação. Não existia isso. Na década de 90 ali, a gente só vendia sanduíche. Durante 15 anos de empresa, naquela época lá que a gente estava para quebrar, era só sanduíche que a gente vendia. Depois de 15 anos de empresa ralando, quase quebrando, voltando, não sei o quê, aí a gente lançou pizza, a gente lançou buffet, a gente lançou um monte de coisa, nada deu certo. Até a gente lançar um prato executivo e vender um prato de comida, e uma comida maravilhosa, diga-se de passagem, você comprar o arroz, feijão e farofa do Girafas não tem igual. Sempre acompanhado. É bom, mas é porque a comida é boa. É boa. É deliciosa. Num preço, por exemplo, de um Big Mac. Então eu estava tentando brigar com o Brutus, talvez você nem conheça o que é o Brutus, é o nosso Big Mac, mas foi muito mais fácil para a gente brigar com um prato de uma proteína com arroz, feijão, farofa. Então, dentro do mesmo preço. Então, a nossa inovação foi fazer um prato dentro de um processo que a gente conseguia entregar num tempo suficiente, rápido, com a qualidade e que o preço fosse bom, fosse parecido com o que, por exemplo, era um McDonald's, né? E essa foi a inovação, a disrupção. Não tinha isso na praça de alimentação. Agora, quem gostava de um prato de comida? Todo brasileiro. Não é um negócio que a gente buscou lá do outro país, lá do, sei lá, da onde, da Índia, não sei o quê. Não, a gente pegou o prato que estava em casa e colocamos na praça de alimentação. Olha que inovação gigantesca, gigantesca. E é óbvio hoje. Mas eu me lembro que na época que a gente lançou isso, os franqueados falavam, cara, mas que absurdo, vocês vão desvalorizar o nosso cardápio. Olha Restaurante não vende arroz e feijão, isso desvaloriza o cardápio, porque isso todo mundo tem em casa. Quem é que vai querer comer isso na rua, se come em casa todo dia? Na rua você quer comer um negócio diferente. E, na verdade, não. Você está na rua, você quer comer aquela comida que você come em casa. Essa foi a grande inovação do Girafas. Então, não é fácil encontrar, não é fácil fazer, mas não é que seja uma ciência do foguete, né? Então é um negócio simples. A Biomundo a gente vem com o conceito de produtos naturais, mas a gente colocou 3 lojas em uma, que não tinha. Então a gente colocou a parte de nutrição esportiva, tinha loja de nutrição esportiva. A gente colocou uma loja de granel, produtos in natura, granel, e a gente colocou uma loja de produtos naturais, que tinha alguns no mercado também. A gente colocou 3 lojas em uma. A gente tem um mix grande e a gente colocou uma cultura de venda nos vendedores, que todo vendedor é comissionado. Diferente das outras empresas que trabalham com atendimento. Tá. Então todo vendedor vai fazer teu salário. Ele vai, porque você entra numa loja tipo a Biomundo, é impossível você conhecer todos os produtos. E você tem produto lá para ajudar o cabelo a crescer, principalmente para mulher pele. Você tem produto lá para te ajudar a dormir, para segurar a ansiedade, para melhorar. O pior de tudo é ver o Paulo dando risada quando você falou produto para o cabelo crescer, meu. Não, para ajudar na libido. Eu não vou fazer piadinha. Eu não vou fazer piadinha, não vou.
Pra melhorar a cor do cabelo, Ó, você tem não, também? agora vocês vão gostar. Pra ajudar a aumentar a libido masculina. Viu, Tiagão? Ou para ajudar a libido, a maca peruana, que ajuda o libido feminino. Tá vendo? Olha o tanto de produto. Qual é essa? Maca peruana. Tá certo. Então o poder do vendedor é muito grande ali dentro. Ele tem 1 zilhão de oportunidade. Então essa foi a inovação e aí a gente tem que estar sempre inovando, né? Então são coisas simples, mas você tem que pensar nisso, né? Uma forma de entregar um produto que seja massivo de uma forma diferente do que alguém está entregando. E se você for o primeiro, aí é diferente. Por exemplo, o Girafas, hoje, toda a praça tem 1 ou 2 que copiaram a gente. Sim. Toda. Verdade. Sim. Só que eu tenho um player desse regional forte em todo o Brasil, mas eu não tenho nenhum com presença nacional. O único que escalou nacionalmente foi o Girafas. Então aqui eu concorro com alguns, no Rio eu concorro com outro, no Sul eu concorro com outro. Então sempre vai ter alguém que vai meio que copiar você e vai ter a sua posição de mercado. Mas o cara que faz isso primeiro, ele tem um privilégio grande, né? Acaba pegando uma fatia maior do mercado. Exatamente. Agora, esse papo de inovação me levou a algo que a gente estava conversando lá embaixo, né, Sim. Thiago? E talvez seja até melhor você levantar essa questão relacionada às startups. Né? Quando a gente fala em inovação, tecnologia, a gente sempre relaciona esse novo mundo, né, que está surgindo aí de negócios de startups. Pô, mas os Girafas, quem tem uma loja, uma franquia tradicional na área de alimentação, por exemplo, não tem uma startup necessariamente. Como é que é isso, cara? Onde está posicionado cada uma delas e como é que fica a diferença? Eu acho o seguinte, a gente tem essa briga dos unicórnios, né, empresas que vão virar 1 bilhão. O conceito de startup é um conceito de você montar um novo negócio com uma entrega diferente e que envolva tecnologia para possibilitar uma replicação em escala muito grande. Perfeito. Isso não vai ser a maioria do mercado, né? Eu já, inclusive, fui investidor, sou investidor de algumas, várias deram errados, outras estão crescendo, mas de cada 100, uma vai conseguir. Eu te falo que, tirando o investimento pequeno que eu faço como investidor, eu não estou ligado na gestão de nenhuma startup. Tá. E eu falo aqui, sem vergonha nenhuma, que eu não vou ter nenhum unicórnio. E o próprio Girafas não é unicórnio, ele não vale $1 bilhão e a gente está trabalhando há 40 anos. Desculpa. 40 anos. 40 cara, anos. tô velho já. Cara. Já. Eu até Passando, achei hein? estranho, 40 anos. Tá passando. 40 anos. Passa na Então, pelo mundo, né? Porque Então, lá, ali você já dá uma exatamente. renovada, né? Mas aí é a questão que eu falo, uma coisa não inviabiliza a outra. E eu acho que é importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas ficam frustradas, né? Frustradas porque o negócio dela não é um negócio que seja passível de valer $1 bilhão. Mas eu acho que você tem que sempre setar, e esse é um dos princípios que eu sempre falo do empreendedorismo, setar a sua realidade, setar a sua expectativa em cima da realidade que você consegue chegar, né? Que é a questão do empreender, é muito mais uma realidade do que um sonho. Perfeito. Então, o conceito de felicidade é aquele conceito que eu adoro, que é a diferença da expectativa para a realidade, o conceito de felicidade, né? Sim. Que o conceito de você ser satisfeito com o seu resultado é a diferença da sua expectativa para a sua realidade. Para você levar isso, você tem 2 formas. Ou você reduz a expectativa, ou você aumenta a realidade. Exato. O cara que tem aquela expectativa gigantesca, que muitas vezes é incentivada em youtubers e não sei o que o cara pode ter, sei lá, quantos milhões, em 1 milhão em pouco tempo e tal, isso aumenta muito a expectativa. E muitas vezes a pessoa se frustra porque a realidade não acompanha. Então você tem que entender qual que é a sua realidade. Sim. Eu entendo que eu não vou ser dono de um unicórnio. Às vezes eu vejo um monte de notícia aí dos caras novos, ricos, unicórnio. Eu sei que eu não vou ser um daqueles, mas eu não vou ficar triste por isso, nem frustrado, porque eu sei aonde eu posso chegar com meus negócios. Então, eu acho importante você entender aonde você pode chegar de forma realista, entendendo a verdade, e aí você trabalhar para que você consiga chegar nesse tamanho, que vai ser diferente para cada um. E eu tenho certeza que o empreendedor vai ser mais feliz do que ele ficar jogando a expectativa lá para cima e depois ficar correndo que nem um maluco, um condenado, e ficar se frustrando o tempo inteiro. Sabe que desculpa, Thiago, mas esse assunto me atrai muito, até porque nós estamos num celeiro de unicórnios, aqui é a cidade de Osasco, nós somos
o segundo PIB do estado de São Paulo. São números grandiosos, né? São empresas maravilhosas que vêm, mas eu costumo dizer que aqui, além do celeiro de unicórnio, como é que é o nome daquele animalzinho que carrega também, às vezes, é mula, né? Nós estamos num celeiro de mulas também. As mulas somos nós, os pequenos empreendedores que empregam aí mais uma, duas pessoas da família, que levam, que conseguem. Então a cidade de Osasco, ela cresceu em cima desses pequenos comércios. Nós temos uma quantidade imensa de pequenos comércios. Sim. E nós fomos uma das cidades, isso aí tem dados sobejamente divulgados na imprensa, uma das cidades que mais se recuperou rapidamente na pandemia. Por quê? Porque nós somos todos empreendedores aqui. Sim. O que você disse, tem mais empreendedor do que funcionário, empregado. Isso. Então, assim, eu acho que é muito relevante o que você está dizendo. E, assim, aquela coisa do, eu quero ser um unicórnio. Pô, uma empresa de 40 anos, como Girafa, com o nome que tem, não pretende ser? Pô, muito menos o seu Zé da esquina, que tem lá que emprega a sua família, que mandou o filho para a faculdade, que está ali pagando o seu aluguel, que está crescendo. Minhas honras a esse pessoal, esses pequenos empreendedores de Osasco. É como o Alexandre está falando, né? Todas essas pessoas que estão tentando aumentar a sua realidade para ver se a felicidade fica maior, né? E a luta do dia a dia. Eu ia te perguntar, porque você está no Sebrae lá e o pessoal procura o Sebrae para poder buscar instrução, como o Paulo bem disse. E agora ficou a curiosidade, como é que é a expectativa do pessoal que procura o Sebrae? O pessoal chega mais realista ou mais sonhador? Sempre tem uma mistura, né? Daqueles que estão procurando empreendedorismo como uma necessidade, ou aqueles que estão lá buscando uma segunda fonte de renda, um novo investimento. Então essa expectativa é muito grande. Nesse período, principalmente da pandemia, nós tivemos um aumento gigantesco, né, de pessoas que buscam o Sebrae por uma necessidade. Eu estou perdido, tá acabando minha reserva, ou já acabou minha reserva, e o que eu vou fazer do próximo ponto? Então, essas pessoas que o Paulo está falando, que acordam todos os dias buscando esse ponto, e vem aqui realmente para falar como começar. E aí que é o grande ponto que a Alexandre está aqui falando da metodologia da reta, que facilmente se encaixa em muitas áreas, não só na parte da franquia, né? E isso traz para a gente uma necessidade de entender a dor daquele empreendedor, aquele potencial empreendedor que está lá, e ver para ele falar, peraí, vamos começar. Da onde você quer dar o primeiro passo? Boa. E esse primeiro passo não pode errar. Geralmente, o empreendedor que vai no Sebrae, ele é aquele cara que vai para uma competição de tiro ao alvo e ele recebe uma bala só. Ele só vai receber a segunda se ele acertar essa primeira. Tá. Então essas pessoas vêm realmente muito pé no chão e buscando ajuda porque eles não têm onde buscar outra ajuda. Então, por exemplo, como uma ABF, como alguns institutos, né, são formas de trazer esse acolhimento para esse empreendedor para começar certo. Esse é o grande ponto, é o grande desafio que a gente tem. Tiago, e com um detalhe, né? A maior parte das orientações do Sebrae, ela não tem um custo, ela já é custeado por outros players. 98% dos atendimentos do Sebrae, eles são subsidiados. Ou seja, ele tem o custo porque a sociedade está arcando com isso, né, através do Sistema S e tudo mais. Então nós temos esse subsídio muito grande para os nossos empreendedores. Então vem para o Sebrae, você está com alguma dor, você está com a sua empresa, você não sabe para onde ir, dá uma ligadinha para a gente. Vem aqui na associação comercial para entender um pouco dos benefícios que tem aqui, porque é uma rede. Ninguém trabalha sozinho. Até mesmo o sistema da franquia começa com o cooperativismo de uma ideia de uma pessoa que deu certo, ele exemplifica isso, ele alavanca isso, escalona isso e traz. E aí ganha esse dinheiro, como o Alexandre acabou de falar aqui alguns minutos atrás, no quê? No custo, na compra compartilhada, na compra colaborativa, que é isso daí. Só que lógico, que é um ponto onde todo mundo tem que ganhar. E aí que vem. Inclusive, um dos nossos espectadores aqui, o Marcílio, está perguntando aqui, olha, a gente está falando aqui, queria saber qual que é a tua ideia. Olha, geralmente a gente está aqui, o franqueado está lutando, batendo, vendo, e quando dá errado, a culpa é do franqueado. O que você acha dessa ideia que ele está colocando aqui? É uma dúvida que ele tem? É isso mesmo? A pessoa tem que olhar quais foram os erros? Foi da escolha? O que você vê como isso aqui?
Eu acho que, eu não sei se ele está no papel de franqueado ou franqueador, mas independente disso, eu acho que a gente sempre tem que levar para a autorresponsabilização, e o que a tendência é acontecer o contrário. O franqueador vai pôr culpa no franqueado e o franqueado vai pôr culpa no franqueador, quando dá errado. E com certeza os dois têm alguma culpa em alguma medida, e o que deveria acontecer é o franqueador se autorresponsabilizar, para ele aprender, inclusive, no que errou, e o franqueado se autorresponsabilizar. Agora, o ser humano é difícil, né? Porque a gente tenta tirar da gente, né? Parece que a gente vai conviver melhor tirando da gente, mas eu acho que é o contrário. A gente convive e a gente vive melhor e supera melhor se a gente se autorresponsabilizar. Eu acho que vai depender de caso a caso, né? Quem tem mais culpa ou menos culpa. Certamente, se você pega uma franqueadora logo no início, o papel preponderante ali para o sucesso acontecer vai ser do franqueado, que a franqueadora não tem muita estrutura para suportar. Sim. O cara tem que entender isso no começo. Por isso que é bom estar um pouco mais esclarecido, né? Depois a franqueadora tem mais capacidade de dar suporte, né? E às vezes falha, né? E isso acontece com os negócios que eu estou envolvido também. A gente já fechou Girafa, já fechou Biomundo de franqueados, pessoas perderam o investimento. Existe um risco, é um risco reduzido, mas existe um risco. E às vezes esse risco está numa escolha do ponto errada, e a escolha do ponto é sempre feita com o franqueado e com o franqueador. O franqueado também, como conhecedor da região, claro, ele tem que participar. Por exemplo, se vocês quiserem montar uma Biomundo ou um Girafas aqui em Osasco, eu venho aqui ajudar vocês a escolherem, mas vocês que moram aqui, vocês que sabem a lógica e a dinâmica da cidade aqui. Então o franqueado também tem que ter responsabilidade disso. Sim. Então é um pouco compartilhado. E quando dá errado, a gente tem uma tendência de um colocar a culpa no outro. Mas a dica que eu dou é que tem que sair um pouco disso, porque não adianta nada. A gente tem que focar na solução, né? Não ficar girando o problema, senão a gente fica Isso é muito importante, né? Eu falo, se o negócio já fechou e tal, é uma coisa. Agora, se o negócio ainda está patinando ali, é muito importante tirar as mágoas que possam ter na relação, porque não vai adiantar nada para encontrar a solução, né? Entender qual que foi a solução encontrada, né? O que a gente pode fazer, né? Por exemplo, a gente já fez movimentação de loja. O centro do Rio de Janeiro sofreu muito com a pandemia, né? Então eu tive uma franquia que fechou e a gente sentou, conversou com a franqueada e tudo, ela movimentou essa loja para Ipanema especificamente, e hoje está muito bem. Legal. Então você pode gerar uma solução em cima de um problema, só que sempre é um pouco difícil, e às vezes o franqueado não tem condição de fazer essa mudança, e às vezes não tem condição, acaba fechando. Então, você escolher uma franquia também, você não está livre de risco, você vai ter o risco reduzido, e quando acontece o problema é um pouco, depende do caso a caso, o volume de culpa de cada um, mas sempre tem uma responsabilidade dos dois lados. Tá certo. Eu queria fazer uma pergunta, Denis, rapidamente, para você, em especial para a Associação Comercial, mandar um abraço ao doutor Amir, que está nos acompanhando, Amir Gomes, né? Mas em relação ao empreendedorismo, ao franchising das mulheres, eu sei que tem uma ala aqui na Associação Comercial que trata do empreendedorismo das mulheres, né? Se tem alguma experiência, e aí falar, né, dessa oportunidade que a Associação Comercial dá, e falar se tem alguma tendência das mulheres nos negócios atualmente com vistas ao franchising. Deixa eu falar aqui, porque a sua resposta vai ser mais abrangente. A Associação Comercial tem o ACEL Mulher, né, que faz parte, através da nossa federação e confederação, do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que reúne as mulheres empreendedoras. Temos aqui algumas participantes do ACEL Mulher aqui hoje com a gente, e na verdade a gente está apoiando para que elas tenham condições de ter a sua posição aqui numa entidade que historicamente sempre foi muito masculina, mas que agora, com o advento da ACEL Mulher, está fazendo a nossa ACEL ficar ainda melhor, né? E não tem um trabalho específico na questão de franquias no ACEL Mulher, mas tem um apoio mútuo, né? É uma colaboração conjunta, é o associativismo na prática, né? Então, bacana. Ao longo do ano, diversos eventos, diversas ações foram realizadas e muita gente está se beneficiando disso. Agora, no mundo de franquias, eu não sei se existe uma tendência. Eu acho que existe uma tendência que é um pouco
parecida com o mercado como um todo, né? A mulher cada vez mais está se envolvendo em questões que há 40, 50 anos não se envolvia, de trabalho, de empresa, de política. E quanto maior for essa inserção, a ponto de equilibrar, inclusive, com os homens, melhor. Sim. A gente teve uma aceleração nos últimos anos, né? Se você for pegar 40, 50 anos ao longo da história da humanidade, a gente nunca teve um avanço em várias questões como essas, como teve hoje, mas quanto mais veloz, melhor. A gente tem uma rede hoje muito equilibrada. Na Belmundo, talvez a gente tenha mais mulher. Não que a gente force, a gente não força, a gente vai atrás do franqueado, não importa isso pra gente. Mas cada vez a gente tem uma procura maior e eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente tem mais mulher franqueada do que homem. E no Girafas também é muito equilibrado, tem muita mulher também franqueada do Girafas, eu não sei dizer exatamente o percentual, mas é muito equilibrada. A nossa primeira franqueada é a Patrícia, inclusive, ela tem mais de 10 lojas e foi a primeira franqueada do Girafas no final da década de 80. É uma grande amiga, uma mulher incrível, aguerrida, é um exemplo de empresária bem-sucedida para mim. Então a gente tem casos incríveis. A gente acabou de fazer a convenção da Belmundo, olha só que legal. E a gente, no final, a gente deu uma entrega de uma medalha olímpica, foi entregue pelo Giovanni, né, uma réplica controlada pelo Giovanni para o maior grupo franqueado da Belmundo. E o maior grupo franqueado é uma sociedade de 3 mulheres, 2 irmãs e uma cunhada. E elas subiram no palco, elas têm umas 6 lojas, têm um faturamento para cima de 10 milhões, bem 12, 13 milhões no ano. E é o maior grupo de franqueados, né, franqueada no caso da Belmundo. Então é muito legal, bonito de se ver. É o retrato da sociedade hoje, onde quanto mais diverso está, melhor acontece. Sem dúvida. E os negócios são essas inovações, essa forma de resolver o problema do seu cliente, vem das pessoas diferentes que trabalham num conjunto. Então, parabéns aí pela história, muito legal, porque é o retrato do dia a dia que nós temos hoje. Exatamente. Agora a gente falou bastante sobre a ótica do franqueado. Eu queria falar um pouco, até aproveitando, que muitos dos entrevistados, das pessoas que a gente conversou aqui no Empreende Show, são empresários reconhecidos aqui da cidade, que tem uma operação muito legal em diferentes segmentos, né? Eu estou vendo até alguns aqui na plateia conosco, que de tão bem-sucedidos que estão no seu negócio ali, que é criado por eles, já virou tradição e tudo mais, pensam em expandir, obviamente. E a franquia certamente passa pela cabeça de muitos deles, né? Sob a ótica do possível, do potencial franqueador, qual a preocupação que ele tem que ter para que ele, de fato, esteja pronto para franquear o seu negócio? Olha, a ótica do franqueador é difícil, cara, é uma luta. Eu não quero aqui... mais um banho de água fria, imagina. Desanimar ninguém, mas ser franqueador é muito difícil. É muito mais fácil, obviamente, um pouco, você ser um franqueado de sucesso do que um franqueador de sucesso. Porque o franqueador que tem que encontrar aquele diferencial do modelo de negócio, que é dificílimo isso acontecer. Eu até falo que eu já tentei algumas franquias e que não tiveram sucesso porque não consegui fazer com que isso acontecesse. O Girafas aconteceu, ainda muito, né, dentro do modelo de negócio que surgiu muito com a liderança do meu pai. A própria Belmundo, eu entrei como sócio, inclusive, quando ela já existia. Esse conceito inicial e essa inovação foi feita pelo meu sócio Edmar Monté, que é um grande varejista, de outros segmentos até ali do Centro-Oeste. Então, a criação desse conceito original é um negócio difícil demais de acontecer. E depois de acontecer, você ainda precisa ter uma resiliência muito grande, porque você vai ter um período que você vai ter que se dedicar muito para ganhar pouco. Né? Na ABF a gente fala que uma franqueadora, na média, começa a parar de perder dinheiro quando tiver 60, 50, 60 lojas. Porque é isso, você tem que ter uma estrutura para um royalty que você ganha por loja, você ganha muito pouco por loja. O negócio fica bom no final porque você multiplica as lojas. Então, é um trabalho imenso. A dica que eu dou é o seguinte: tenha certeza que o seu modelo de negócio ele é vitorioso. Se você tiver um modelo que não está sendo bom para você, não vá franquear, porque você só vai arrumar dor de cabeça. Sim. Você vai colocar isso na mão de outro, que também não vai dar certo com ele, e isso depois vai virar um monte de problema para cima de você. Então, esse é um ponto. E segundo, uma outra dica, se você acha que isso é verdade,
entenda que o teu negócio é de longo prazo. Você não vai ganhar nos 5 primeiros anos, nos 6 primeiros, você vai trabalhar, você vai se dedicar ao máximo para esses primeiros franqueados. Eles precisam ganhar dinheiro, eles precisam dar certo, para depois lá na frente você ganhar dinheiro. Olha, aí na vibe aí das dicas, né? Eu até coloquei aqui dicas no final, né? Porque já passamos aí da hora inicial, né? Mas eu acho que é legal, né? A gente fazer um apanhado de algumas dicas que você acha interessante. Mas vamos fazer uma coisa ao vivo mesmo? Ao vivo? Não, vamos fazer ao vivo mesmo. Tudo bem pra você de continuar mais um pouco? Que bom, né? Quanto mais melhor, eu adoro. Pela equipe aqui, tudo bem, beleza? Pelo Sebrae Experience, por favor. Beleza? Pô, então tudo bem, até meia-noite e meia. Eu tenho compromisso às 9 horas, tá? De amanhã. Então pronto, tá aí, o dia inteiro. Que a gente tá resolvendo o podcast, a gente conversa só pedir pelo iFood, então, Girafas, trazer um pouquinho de coisa aqui pra gente aqui na mesa e tá tudo bem, né? Não, então vamos seguir mais um pouco aí, com certeza, legal. Mas falando em dicas, né? Eu acho que seria legal a gente enumerar algumas dicas. Me parece que você tinha 6 dicas que você ia dizer, alguma coisa do tipo. Eu tenho, nas minhas palestras, eu falo 6, são princípios fundamentais que norteiam a vida do pequeno empreendedor. Não estou nem falando mais só de franquia, estou falando do pequeno empresário que vive nessa correria nossa de ganhar um pão todo dia e que a gente precisa crescer. Então, tem alguns caminhos, né? Vamos ver se eu lembro aqui de cabeça essas 6, mas eu acho que vai ser bom para... Bom, eu tenho uma cola, se você... Se faltar uma, você me lembra. Aviso, pode deixar. A primeira que eu já falei, que a gente não vive sonho, a gente vive realidade. Já falei sobre isso, né? Que é a questão da gente setar a nossa expectativa em cima da realidade que a gente tem, né? Então, tem gente que, por exemplo, chega no Girafas, com todo aquele glamour de ser franqueado do Girafas e esquece que ele vai ser dono de um restaurante. E dono de restaurante é fazer comida e vender comida. Esse é o dia a dia. Como é que ele vai ganhar dinheiro no Girafas? Ele vai ganhar dinheiro tendo uma equipe de produção eficiente e uma equipe de venda que vai vender o prato, vai vender o refrigerante a mais, vai vender a sobremesa, que vai vender aqueles adicionais. Aumentando sempre o target do prato. Esse é o trabalho. Sim, legal. Tem glamour nisso? Eu não vejo glamour nisso. Então, o empreender, a gente tem que sair do glamour. Você pode ter glamour algum dia em cima do que você vai conquistar para a sua vida pessoal com um resultado positivo daí, mas o trabalho em si, ele não é glamuroso. Então, a gente tem que viver uma realidade. E quem vive essa realidade consegue, aí é o segundo princípio já, que é que eu falo que o empreender, ele é muito mais consistência que intensidade. É muito mais, mas muito mais. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então não adianta você correr desesperado, achando que você descobriu o negócio da China, o negócio mais incrível do mundo e acha que vai ficar milionário e tal. Que esse é o tipo de cara que vai falar isso para você 10 vezes de negócios diferentes, mas nunca vai fazer nada. Exatamente. Então é muita consistência. Consistência é o tempo que te leva ao resultado. A primeira loja do Girafas devia vender 100, menos ainda, 50 pratos de refeição por dia, 50 sanduíches por dia. Hoje a gente vende 100 mil por dia. Agora é uma consistência, um trabalho São de 40 40 anos. Fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. É uma jornada longa, é consistência naquilo que você faz, não é intensidade. Você quer colocar intensidade, quanto mais melhor, desde que você consiga fazer com consistência essa intensidade. Então esse é um ponto importante. O outro é que o erro, ele faz parte do aprendizado, né? É importante, a gente erra muito, a gente se frustra muito, a gente tem muito problema e muita dificuldade. Então esse é um ponto importante. E não existe, o erro faz parte do acerto. Não existe assim, você está aqui e você ir direto ao ponto do acerto. Não, o caminho do empreendedor é assim, tenta aqui, tenta aqui, tenta aqui, tenta aqui. Vai chegar lá, mas ele vai chegar em cima de um monte de caminho que você vai para um lado e vê que não está certo, você vai para o outro e vê que não está certo. É a questão da inovação do prato do Girafas, que surgiu depois de 15 anos, depois de tentar tudo, pizza, buffet, crepe. Você imagina que já teve crepe e pizza no Girafas? Já teve. Que legal. E a gente achou a nossa grande inovação depois de 15 anos e depois de tentar tudo isso. Então o erro faz parte do processo de acerto. E quando eu falo de erro, tem muito processo de dificuldade, né? Então quando a gente encontra um problema ao longo do nosso caminho, a gente tem que olhar, tem que analisar, tem que ter a tranquilidade
para pensar e tomar uma decisão de ajuste de rota com cautelas, e às vezes é esse ajuste que vai levar a gente para outro caminho, tá? Muito importante. Um outro que a gente tem que entender de pessoas, né? O empreender é lidar com gente. Exatamente. Quem não tem essa habilidade, não é fácil uma habilidade de ter, tem muito mais dificuldade. Eu não tenho problema nenhum de ensinar o franqueado nos processos operacionais, vender é difícil, mas não é tão difícil como lidar com até porque saber lidar com as pessoas que você vai conseguir colocar venda para a sua equipe. Então, lidar com as pessoas que começam no cliente. Eu tenho um franqueado que fica puto com o cliente, porque parece que o cliente é o pior inimigo dele. Não, que esse cliente vem aqui, porra, ele comeu quase o prato inteiro e quer trocar, não sei o que, eu não vou vender, eu não quero essa promoção que ele veio aqui só por conta da promoção. Então, começa no cliente e depois vai para a sua equipe, né? Que é você gerar um engajamento, né? E esse engajamento com equilíbrio, não é nem passar a mão na cabeça e nem cobrar que nem qualquer pessoa, né? Você tem que ter um equilíbrio profissional, mas você tem que incentivar ele a ganhar mais, a buscar mais, a entregar o resultado dele, entender que ele tem problemas externos do trabalho e ser um pouco humano. Humano não sendo complacente, né? Eu acho que é ser humano próximo, mas com disciplina. Perfeito. Né? Então é difícil, esse é um ponto difícil, mas a questão de gestão de pessoas é difícil. Tem um outro que é a conexão, né? Que a gente fala que é você estar conectado com o mundo. Isso é muito importante, a gente falou no começo. Uma empresa, ela é algo que vive em torno de um ambiente. E você está conectado, e tem muita gente que não é nem varejista, está atrelado ao setor de serviço, você conhecer as associações, fazer parte, conhecer, ver o que está acontecendo aqui, estar junto da associação, discutindo, buscando conhecimento, está aqui, está vendo esse encontro, está conectando, conhecendo o teu concorrente, conhecendo uma empresa de outro setor, porque às vezes você está trabalhando com isso, você vai ver uma outra oportunidade de algo que aparece. Verdade. Né? A gente estava falando do evento do Sebrae, que acontece todo ano, incrível. Feira do Empreendedor. Feira do Empreendedor, eu já fui, já palestrei. Você participar, você ver, você ter conhecimento sobre o que acontece no mundo, isso vai te colocar dentro de uma rota, né? Dentro de uma rota que tem maior chance de ter sucesso. E o último, estou passando rápido aqui, se você quiser, depois você para que eu entro nele. É isso que eu ia pedir. É o empreendedor, que esse eu deixo para o final, que é o empreendedor entender o nosso papel dentro da sociedade. Né? Entender a nossa relevância, porque eu acho que grande parte da recompensa está nisso. A gente trabalha muito, a gente se esforça muito, e eu acho que a grande recompensa é a transformação que a gente gera numa sociedade. Perfeito. A sociedade, ela é transformada pela sociedade civil organizada em pessoas físicas ou jurídicas. É isso que gera a riqueza do Brasil, Sim. que paga imposto. O Estado não gera nada em si, ele recolhe para distribuir. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é gerar riqueza. O que é gerar riqueza? Comprar isso por 100 e vender por 200. Isso é um poder de transformação gigantesco. Quando eu compro isso por 100 e vendo por 200, eu estou criando 100 na economia. Sim. É um valor, isso é geração de riqueza. Esse 100, essa diferença dos 100 para os 200, isso vai pagar o aluguel de alguém que construiu um empreendimento. Verdade. Isso vai pagar o salário das pessoas que dependem dessa diferença. Isso vai pagar o imposto para o governo, que vai devolver isso, ou deveria devolver em educação, saúde, segurança. Então, a geração de riqueza talvez seja a coisa mais importante de uma sociedade. Quem faz isso somos nós, os empreendedores. Então a gente precisa entender, compreender e ter orgulho. Eu até me arrepio, porque para mim essa é a recompensa, a grande recompensa no final, contribuir, né, para a gente gerar essa riqueza, e quanto mais, maior vai ser o Brasil e maior vai ser o desenvolvimento de uma sociedade. Fantástica essa sua última fala. Alexandre, um dos ouvintes aqui, telespectadores, né? Ouvintes não. Internautas. Também pode ser qualquer ouvintes, coisa, né? Internautas, ouvintes, né? Eu entreguei minha idade, né? Mas tudo bem. Mas ele está perguntando que você acabou de falar sobre ver o que está acontecendo no mundo. Você tem negócios fora do país? Você usa experiências fora do país para ter ideias para os seus negócios? Como que é essa tua vivência? Eu acho que quanto mais você estiver conectado com o mundo, com
com mais, melhor, né? É importante você conectar com o mundo, mas é muito importante você conectar com o Shopping Osasco aqui do lado e saber o que está acontecendo nos seus arredores, talvez até mais importante. Então, eu uso, enfim, procuro me informar, mas acho que quanto mais próximo de você tiver e você desenvolver relações, conversas, trocas de experiências, é melhor. Tem gente que fica conectado com muita coisa que está muito distante, Sim. entendeu? Não é ruim, é ótimo, mas deixa de se conectar com coisas que está mais próximo, que eu acho mais importante. Então, quanto mais conexão, melhor, mas eu acho que a conexão que está mais próximo de você tem um potencial de gerar resultado um pouco maior. E a gente teve uma experiência do Girafas, a gente chegou a ter 11 lojas, na época eu era até CEO, era presidente. Foi um movimento super pensado, planejado. A gente demorou 4, 5 anos planejando. A gente montou 11 lojas com dinheiro nosso e de investidores. Um projeto lindo, um projeto super adaptado, né? Um Girafas um pouco diferente, porque exigia essa diferenciação no mercado americano. A gente não foi para o fast food, a gente foi para o fast casual. Foi um investimento de mais ou menos uns 30 milhões de reais que não deu certo, né? A gente chegou a ter 11 lojas, a gente foi... E aí teve vários fatores, é muito difícil, né? Muitas redes de alimentação tentaram e poucas, talvez nenhuma, ou uma exceção ou outra conseguiu. Então foi uma experiência frustrada, mas faz parte, né? A gente perdeu dinheiro, a gente aprendeu bastante. Mas essa foi uma experiência, foi mais ou menos 2012 que a gente começou esse projeto. A gente deve ter saído de lá 2016, 2017 com essa experiência, né? Aí tem a questão do cambial, a gente foi com o câmbio subiu, a gente não conseguiu gerar fluxo de loja o suficiente para ter o resultado esperado. Aí você ficava com fluxo de caixa negativo em dólar, com dólar alto. É um mercado que a ordem da concorrência, a lógica da concorrência é totalmente diferente. Então, você não conhece, você vai para o ponto achando que é o ponto bom, é o ponto errado, aí você vai no ponto errado achando que não vai dar certo, dá certo, porque é uma lógica ali de quem convive, as pessoas não se deslocam muito, as pessoas vivem perto. Então a concorrência é brutal, absurda, e aí a dificuldade eles têm escala, a gente não tem escala, né? Então para a gente vencer essas barreiras, né, de brigar por preço quando a gente paga mais caro no insumo, a lógica da relação até com o profissional, né, os funcionários, é diferente também, é mais fria, é mais cara. Sim. Apesar do custo trabalhista ser menor, mas a hora é mais cara, que deveria ser aqui, né, para a riqueza ficar mais. Aliás, a gente deveria pagar mais salários aqui no Brasil, mais caros, e as empresas deveriam ganhar dinheiro para possibilitar isso, né? Então, lá nos Estados Unidos é cara a hora, e enfim, é uma lógica diferente e que a gente teve uma experiência que foi importante para a gente, mas que custou um dinheirinho. Entendi. Ainda falando da questão do mundo conectado, que é um dos princípios aqui, você menciona a respeito de networking. E networking está bem relacionado com a nossa atividade de associação comercial, da proposta do Empreende Show, né? Que é exatamente conectar as pessoas que são a alma de quaisquer negócios, né? O que é networking na sua ótica e como que a gente extrai valor disso? Denis, e criar, já que o Rafael não está aqui, eu tenho que falar a fala dele, né? Criar nossa comunidade empresarial aqui, começando na cidade, né? Exatamente. Essa questão do network, ela é fundamental, né? As coisas acontecem quando você interage dentro de uma rede de relacionamento. Nada vai acontecer se você estiver entre quatro paredes, nada. Então você vai encontrar algo e algum caminho quando você estiver se relacionando com outras pessoas. E quanto maior for a riqueza dessas conexões, maior é o potencial de você ter ganho. Questão matemática. E aí o que é network? Tem um conceito que eu uso o seguinte, que as pessoas acham que network é o tanto de pessoas que você conhece. Tá. Mas na verdade não é isso. O network, na verdade, é o quanto de pessoas que conhecem você.
Faz todo sentido. Você precisa ser relevante para as pessoas. Então, quando você está dentro de uma rede de relacionamento, primeiro é importante você estar. É o que as pessoas que estão vendo aqui estão fazendo aqui, acompanhando a gente. É importante você estar. E depois é importante você se fazer percebido. Porque é se fazendo percebido que as pessoas vão atrás de você depois para buscar aquilo, claro, e gerar a oportunidade que tem. E como é que você se faz percebido? A melhor forma de se fazer percebido é você gerar valor para essa rede de relacionamento, antes de você querer extrair dela. Então a rede de relacionamento é um cruzamento, né, de conexões em que as pessoas trocam aqui informações, negócios, e quanto mais valor você gerar para essa rede, mais você vai se fazer percebido, né? Só para dar um exemplo do meu caso, eu fui vice-presidente da Associação Brasileira de Franquia. Eu trabalhava, gastava tempo e não ganhava nada, não tinha nada. Eu estava contribuindo para o setor, né? Obviamente que esse interesse ele tem que ser um pouco genuíno. Eu acho que você tem que contribuir genuinamente, né? Perfeito. E aí, em cima dessa contribuição, eu ganho, né, relevância dentro dessa conexão. Sim. Então, a melhor forma de você ampliar seu network, de você ampliar o conhecimento das pessoas em relação a você gerar, né, algum tipo de benefício para essa rede, para que quando, por exemplo, as pessoas pensarem naquilo, vão pensar em você e vão te ligar, e talvez esteja aí a oportunidade que você está esperando. Boa, perfeito. Muito bom. E lembrando, pessoal, que aqui, como essa experiência, essa parceria foi pioneira dentro do Sebrae Experience, nosso metaverso, esse nosso programa, o Empreende Show, ele vai estar aqui arquivado, e todos vocês vão poder acessar para ver de novo, entender um pouco mais dessa conversa, desse bate-papo, vai estar sempre registrado, e a gente vai estar podendo atingir ainda um público maior do que só ao vivo, mas sim em todo lugar. Tiago, como é que o pessoal vai poder acessar depois esse material? Ele vai entrar lá no Sebrae São Paulo, né? www.sebrae.com.br, procurar lá o Sebrae Experience, fazer a sua inscrição e baixar, vai entrar todo o universo, inclusive várias outras palestras que tem lá, vários outros bate-papos, inclusive muita coisa da Feira do Empreendedor, que eu não sei se vocês falaram, a gente tem que fazer um merchan também, claro, né? Que foi considerada a maior feira de empreendedorismo do mundo. Olha só. Né? Nós tivemos assim uma abrangência gigantesca, e hoje a gente pode falar que o Sebrae ele tem a maior feira de empreendedorismo do mundo, inclusive em número de pessoas e número de negócios gerados durante a feira. Então, muito bom investir, tragam aí as empresas e pensem já em outubro, tá com a gente lá também de novo. E o pessoal que está entrando agora no canal, né, que está começando a assistir há pouco tempo, nós tratamos aqui de coisas interessantíssimas. Tem aqui o método RETA, onde você pode assim, se balizar para uma boa franquia. Tem as 6 dicas aqui que o Alexandre Guerra colocou, tem muita coisa, então você pode assistir, divulgar tudo isso, passar aí. Foi um conteúdo, está sendo um conteúdo muito bacana, de muito aprendizado, e eu acho que já estamos encaminhando aí pro finalzinho, né, Denis? Uma pena, né? Depende. Depende. Não, tô brincando, a gente não vai ficar estendendo, né? Mas assim, acho que é bacana se a gente puder ter também um pouco da sua visão, pelo momento turbulento que a gente está passando no Brasil, político, econômico, claro que sem entrar em questões ideológicas e partidárias, mas qual a sua visão como franqueado, franqueador, empreendedor, para o que está por vir aí no Brasil? Eu acho que eu vou dar a minha visão não como eleitor e tirando um pouco de lado as minhas preferências, mas como empresário, né? E eu sou abordado muito por franqueados, a gente acabou de fazer convenção e isso sempre vem à tona, as pessoas ficam na dúvida, né, do que vai acontecer, e eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar independente do governo que está aí. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que continuar fazendo os nossos investimentos, a gente tem que crescer. Vai ter hora que as circunstâncias vão estar ajudando, vai ter hora que as circunstâncias não vão estar ajudando. E certamente a gente é uma economia cíclica, né? Eu acho que o Brasil vai ter muita dificuldade, um pouco pela estrutura organizacional que ele tem, de se tornar um país desenvolvido, de primeiro mundo, como existe outros, né?
Mas eu acredito que a gente é um país em desenvolvimento e que a gente pode ser um país muito melhor. Pode e vai ser. E para quem está operando nesse país, não necessariamente é pior, talvez até seja melhor operar num país como esse como empresário. Estou sempre na cadeira de empresário. Perfeito. Do que operar num país mais desenvolvido em que a economia é um pouco mais estável, né? Eu perdi uma grana lá nos Estados Unidos. O mercado europeu é um mercado difícil, né? É um mercado que é super consolidado, riquíssimo, mas principalmente olhando para o varejo, tem as suas dificuldades também. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade no Brasil. O Brasil pode ser muito melhor e ele vai ser muito melhor. Pode ser mais rápido ou mais lento, mas a gente vai chegar lá e eu acho que independente do governo de esquerda ou de direita, eu acho que o que o Brasil precisa é acabar com essa divisão, entendeu? Infelizmente isso ainda não aconteceu ainda, mas isso tem que acontecer em algum momento. O Brasil começou a desandar quando a gente começou a dividir o país, né? Que foi de 2012, mais ou menos no governo Dilma, e passaram outros governos, mas nenhum governante, depois da Dilma, teve condição de conduzir o país em paz. Ela não teve, o primeiro mandato sim, o segundo não, o Temer não teve, assumiu, viu aquela crise toda, o Bolsonaro teve algum tempo ali no início, mas depois veio a pandemia e depois veio aquela crise toda, enfim, que vocês viram, e a gente tem uma eleição. Então, esse cenário de incerteza política, agora as pessoas estão questionando a eleição, eu acho isso, de novo, independente da minha visão e do meu voto, eu acho isso ruim para o empresário, né? Essa insegurança. E o que eu desejo como empresário, independente de que lado que está no governo, é que quem esteja tenha um pouco mais de paz para fazer as coisas que têm que ser feitas. E eu acredito, eu conhecendo um pouco de política, eu vivo lá em Brasília, que não existe uma diferença tão grande entre as propostas dos dois lados. Nunca o Bolsonaro iria fazer um golpe militar, isso nunca iria acontecer no Brasil, e nunca com o PT isso vai virar uma Venezuela. Isso aí já é uma posição pessoal, eu sei que muita gente discorda, mas essa é a minha posição. O Brasil pode ter algumas amarras para se tornar um país de ponta, mas a gente tem essas amarras que também não nos deixam a ser um país para trás, não nos deixam a chegar num nível aí do que aconteceu na Argentina, na Venezuela. Então eu acho que o principal problema do país hoje, resumindo, é essa divisão, essa briga de dois lados, isso acaba deixando tudo muito mais difícil e isso atrapalha os negócios. Sem dúvida. A gente empresário, eu digo, a gente tem que sair um pouco dessa briga, respeitar o que aconteceu e tocar a nossa vida aqui e deixar as pessoas que foram eleitas aí trabalhar. Tá certo, muito bem. Bom, agora sim, Paulo, estamos chegando no final. É verdade, que pena. Quase. Pena. Mas olha, eu acho algumas características importantíssimas do que o Alexandre está dizendo, mas tentando fazer um pouco de uma análise também da política, eu acho que o país evoluiu, está evoluindo, a democracia está evoluindo, porque nenhum dos dois lados, né, que polarizou, né? Nenhum dos dois lados vai ter vai ter almoço fácil. Vai ter que convencer o outro lado também, seja de esquerda ou de direita, que tem um povo ali que está pensando também, de um lado ou de outro, né, que está pensando numa responsabilidade fiscal que tem que haver, está pensando numa livre iniciativa de mercado, está pensando em várias coisas que foram sendo construídas ao longo do tempo, né, seja de esquerda ou seja de direita. Eu também não acredito que haverá golpe, que haverá golpe de um lado ou de outro. Isso. Não acredito, mas eu acho que aí fica um legado importante da participação do povo. Meus respeitos a todos os movimentos que estão sendo feitos, que foram feitos de outros, de todas as formas. Meus respeitos às pessoas que vão lá, acreditam que podem fazer e podem movimentar. Porque dá para começar a questionar os nossos governantes. Eu acho que isso é o principal que se tira de uma eleição, né? Que é saber que quem manda mesmo o poder emana do povo.
e aí a gente vai aprendendo a fazer a democracia de uma forma responsável. Então eu acho que essa é a minha opinião. Boa, beleza. Vale muito a pena falar aqui só lembrando que o Alexandre falou, que é o nosso papel social como empreendedor, como investidor, porque a gente mora no município, a gente vive aqui e a gente tem que cuidar principalmente da nossa comunidade, do nosso bairro, dos nossos pontos, para isso transbordar para o país. Então eu concordo com isso daí mesmo. Boa. Ô, Alexandre, tem mais uma coisa, cara. Antes, é muito técnico essa pergunta que eu vou te fazer, mas até no seu material é engraçado, você tem as 6 dicas e a pessoa que está mostrando a mão lá tem 6 dedos, né? Então, aproveitando esse gancho, vai da Hexa pro Brasil ou não? Ah, cara, eu acho que tem tudo, viu? Eu sou um cara otimista, que se eu acredito no Brasil aqui, independente desse governo, você acha que eu vou acreditar na seleção brasileira? A gente sempre, o varejista sempre tem um problema na Copa, né? Que ele não sabe se torce a favor ou contra, porque detona o comércio. Detona o comércio, a não ser que se você não for dono de boteco, você tá Pô, e jogo mal. meio-dia é sacanagem. E nós não vamos fechar, não, e no mas dezembro, viu? Eu vou perder 4 dias de dezembro, pô. É verdade. Então, esse ano foi duro, mas já que tá lá, né, a gente acaba torcendo para ganhar. Eu acho que a gente tem time para levar essa Copa, só que futebol é futebol, é um jogo que você perde e você tá fora, né? Então nada é certo, mas eu aposto no Brasil. Boa, legal. Eu posso fazer só um agradecimento, Denis, antes de... Pensei que você ia falar de política de novo, né? Então tá bom. Um agradecimento a todas as pessoas, a equipe lá do Sebrae. Legal. E eu queria nominar algumas, né? A Eliane Dançarina, a Silmália, e em especial a Katrina, né? Que a gente fez algumas discussões até acaloradas, né? Que contribuiu muito para que esse evento acontecesse. Muito obrigado a toda a equipe do Sebrae, a nossa equipe, a Grazi, a equipe da TV também que está aí trabalhando aí por trás das câmeras. Então, muito obrigado. Salve de palmas. Eu não sei porque falar da Catrine, até que foi tranquilo, né, Catrine? Tirando aquele infarto que a gente quase causou você. Mas tranquilo. Tiagão, deixa eu fazer a rodada com você aqui também. Aliás, você que está sendo o anfitrião desse evento hoje por conta do Sebrae Experience. Aí é só a mensagem final para todo mundo, para a gente fechar esse programa com chave de ouro. Vou aproveitar aqui e já bater um papo para aqueles que querem inovar e se inspirar. De novo, aqui em Osasco nós temos um grande número de Empretecs, que é o curso, né, que vai mexer com a parte comportamental dos empreendedores. Então, aquelas pessoas que querem empreender e querem entender quais são os seus desafios, nos procurem. Esse daí é uma imersão que tem um convite. Inclusive, semana que vem a gente começa a última turma do ano. Já está completa, já está vindo aqui, mas no ano que vem a gente vai ter muita oportunidade de transformar essas pessoas que querem realmente pensar diferente. Então venham, entendam um pouquinho o que é o Empretec, é uma metodologia da ONU, que o Sebrae trabalha aqui há muitos anos, com mais aí de 200 mil pessoas que já são passadas por isso. Pode ter certeza que vai ser um período de transformação. Deixa eu só fazer uma observação. Conheço o Empretec, a gente usou no Girafas durante muito tempo para os franqueados. E é o melhor curso técnico de empreendedorismo do Brasil. Show. Ele é o melhor. Então, você que ele tem a ver com tudo que a gente falou, a questão da realidade, a questão da execução, do planejamento. Eu recomendo fortemente. Tem gente que fica muito ligado aí nos conteúdos superficiais que a gente encontra nas redes sociais e nada contra, mas curso de empreendedorismo talvez seja o único realmente curso efetivo que eu conheço, é o Empretec. Olha que legal, né? Então fica a dica aqui do Alexandre. Qualidade, Alexandre. Né? Tá aqui, ó. Alexandre Guerra colocou, funcionou. Então vem aqui conhecer, se tiver dúvida, o pessoal da equipe tá aqui, liga no nosso 0800, liga lá e toma um cafezinho com a gente lá no Sebrae, que tá sempre de portas abertas. Mas eu quero agradecer aqui, presidente, Amir tá aqui, abrindo as portas, Paulo. Obrigado. Denis, e também o Rafa, que não está aqui, mas o Sim Comércio, ele é um parceiro gigantesco da gente e nos provocou, né, em conjunto com vocês, para ter essa primeira experiência nesse mundo
do metaverso, né? Então nós somos avatares hoje aqui, né? Temos um pontinho já lá, mas agradecer também à diretoria do Sebrae, ao presidente Tirso Meirelles, ao Ivan Ruse, nosso diretor técnico, Guilherme Campos, nosso diretor administrativo financeiro, nosso superintendente Marcos Vignoli, que não puderam estar aqui, mas com certeza estão aqui assistindo e vendo um pouquinho desse pioneirismo que a gente está. E muito, muito obrigado, Empreende Show. Obrigado por esse convite e esse desafio. Legal. Pô, faltou uma coisa. A Grazi, nossa produtora, por favor, Grazi, cadê o presente aqui do Alexandre Guerra? Ah, é verdade, hein? Pô, hoje, só porque você é um convidado especial, a gente usa canequinhas aqui no programa, né? Colocaram taças e tudo, né? Mas a gente não queria deixar de presentear você também. E esse é o tipo de coisa, Alexandre? Você tava falando de ser bem sucedido e tudo mais, né? Tem certas coisas que a gente não compra. Esse aqui não compra, porque esse aqui é exclusiva pra você, cara. Exclusivíssimo. Vamos ver. Ele não foi comprado no lojinha meu, viu? Então pode ser melhor. O presente mesmo seria se todo mundo aqui dessa plateia fosse amanhã almoçar lá no shopping Osasco. Fica ter a dica aí, viu? Fica a pergunta, vai ter desconto, a gente convida todo mundo, né? A gente tem desconto no cardápio inteiro para todas as pessoas. Olha que legal, viu? Muito bom. Porque o preço Sem é distinção, né? Sem distinção, tá certo. Nossa, hein? Caramba! É o avatar aqui. Olha, tá Olha vendo? lá, cara, você vê. Adorei. Olha lá. Caramba. Pô, se for fazer o meu avatar, eu queria com o legal. cabelo igual ao do Alexandre, assim, que tá na canequinha também. Mas isso é possível, sabe? Ó, eu tô, do avatar, né? O avatar pode ser. Será um avatar brilhante, com certeza. tô melhorado aqui nesse negócio, hein? Gostei. Bacana. Alexandre, cara, obrigado Eu que por agradeço. você ter Muito vindo legal. aí. Certamente enriqueceu muito com o que você trouxe. E é legal você ter trazido temas que estão tão próximos da realidade, de fato, dos empreendedores que fazem parte da nossa comunidade aqui. Então, bacana. Quem quiser conhecer, seguir o Alexandre Guerra, como é que Alexandre Guerra DF, de Distrito Federal, né? Então, Alexandre Guerra DF no Facebook, mas eu me atualizo mais no Instagram. Então, fiquem à vontade. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar um direct lá. Às vezes eu demoro para responder, mas eu mesmo vou responder todos vocês. Bacana. Tem como pedir desconto na taxa de franquia do Biomundo também? Não, desconto, cara. Pessoal, quer desconto em tudo também aqui. né? Desconto é só para negócio ruim. Negócio que é bom, não tem que dar desconto. Um belo argumento, vou passar a usar também. Legal, Alexandre. Muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente no Empreende Show. Valeu. Paulo, mais um belo programa. Mais um belo programa. Agradeço a oportunidade de estar falando com os nossos telespectadores, nossos internautas, nossos ouvintes, né, Thiago? Com certeza, né? Quem estiver ouvindo pelo aquele radinho. Isso, exatamente, né? Eu acho que dá pra gente colocar até no Spotify, né? Um aplicativo Isso, aí que a gente, Deezer, vamos certo, colocar, mais, vamos beleza. colocar lá É também. isso aí. Valeu, Paulo, muito bom. Tiagão, muito obrigado, cara. Eu que agradeço mais uma vez e assim, fica a experiência da transformação, né? Público ao vivo, essa experiência aqui foi muito prazerosa e com certeza, fiquem ligados que com essa parceria muita coisa vem por aí. É isso aí. Legal. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigado para quem esteve aqui conosco na Associação Comercial. E especialmente obrigado a você que nos acompanhou aqui no Sebrae Experience e nas plataformas do Empreende Show. Até o próximo Empreende Show e vamos empreender, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.